Fala de escolhidos, tudo bem com todos vocês? Espero que todo mundo esteja tendo um dia maravilhoso. Por quê? Bom, hoje a gente vai falar um pouco mais sobre os deuses do Olimpo. Na realidade, assim como o vídeo de semana passada, hoje a gente vai estar falando sobre outro dos rivais dos 12 deuses do Olimpo, né? Na realidade, em algumas passagens históricas de Digimon, né, não era apenas um desses, a gente tinha vários. Então a gente vai falar sobre o Titanmon ou Titanmon ou Titamon, como você quiser chamar, que é basicamente o Titã inimigo dos deuses do Olimpo. Então, para começo de conversa, vamos falar um pouquinho sobre os titãs. Então, Titã, nesse caso, tem toda a conexão com os titãs mitológicos gregos e romanos, né? Que basicamente eram os deuses antes dos deuses, né? Então, antes dos deuses do Olimpo se originarem, nascerem e tudo mais, os titãs eram os deuses, né? E o que acontece é que dos titãs, os deuses que a gente conhece agora acabaram nascendo e tudo mais. E depois de muitas batalhas e guerras e acontecimentos que tiveram, né? Os deuses, guiados por Zeus, principalmente, tiraram os titãs do governo. Então, eles foram jogados para baixo do Olimpo, eles foram levados para lugares diferentes, muitos foram destruídos e selados e coisas do tipo, né? E o que acontece, pessoal, é que no caso do Titanmon, ele tem sim alguma conexão com essas coisas, porém a história é um pouco diferente, né? No caso, muitos Digimons foram derrotados pelos 12 deuses do Olimpo, isso é o que está escrito na descrição dele, né? E dentre esses Digimons que foram derrotados, muitos Digimons poderosos. Tudo isso foi por quê? Porque aparentemente no grande passado, em busca da soberania por sobre o mundo digital Ilíade, né, que é o mundo digital onde os 12 deuses habitam, aconteceram muitas batalhas. Os 12 deuses do Olimpo venceram essas batalhas. E os Digimons que foram destruídos, né, ficaram no esquecimento. Porém, nascido da raiva, da fúria, da data dos corpos dos Digimons que foram derrotados pelos 12 deuses do Olimpo, veio o Titanmon, né? Então, muito interessante até que ele tem esse nome, porque os titãs foram destruídos pelos deuses do Olimpo, foram jogados longe por eles, né? Então, essa parte da mitologia até que está correta, né? Porém, nesse caso, a gente vai colocar os 12 deuses como se fossem os heróis, né? E os Digimons que foram derrotados pelos 12 deuses como os vilões, que acabou gerando o Titanmon. Então, uma das coisas muito interessantes sobre o Titanmon é o fato de que no corpo dele vocês vão ver que ele tem toda uma armadura que parece feita de ossos, né? Nos ombros, nas mãos, a própria espada, né? Nas pernas. E é dito na descrição dele que toda essa armadura, todas essas partes que ele veste no corpo dele, né, são ossos dos Digimons que foram derrotados pelos 12 deuses. Então ele é vestido com essas partes do corpo desses Digimons. Não só isso, mas também ele absorve a data de Digimons os quais ele derrota e faz com que essa data faça parte do corpo dele e deixe ele cada vez mais forte. Então muitos desses ossos que ele tem pelo corpo são dados de Digimons que ele mesmo derrotou, no caso o Titanmon, né? Então, uma das partes mais importantes, se não a mais importante desses ossos que tem pelo corpo dele, é a grande espada, gigantesca espada que ele carrega na mão dele, chamada Zanjintou, né? E Zanjintou basicamente significa espada decapitadora de Deus, ou espada decapitadora de deuses. Basicamente a espada feita para cortar a cabeça de deuses, né? E essa espada foi feita dos ossos esculpidos de um Skullgreymon. Então muito interessante isso. Basicamente ele derrotou um Skullgreymon e desse Skullgreymon, do corpo dos restos dele, ele criou sua espada. Essa espada, aparentemente, ela é tão poderosa e ela é tão vingativa e tenebrosa que ela faz um barulho, né? É quase como um rosnado. Sabe quando você tem um cachorro na sua casa, ele faz aquele rosnado de braveza? Basicamente essa espada faz esse barulho, porque ali tem um Skullgreymon, basicamente muito do mal, muito cruel. Vocês podem ver que dessa espada, em algumas imagens, emana uma energia negra, né? Uma energia negativa. Faz todo sentido porque, bom, era um Skullgreymon antes, né? E a gente sabe que o Skullgreymon, na grande e gigantesca maioria das vezes, não é um Digimon nada bonzinho.
Então, como vocês podem ver no próprio corpo dele, na fisionomia dele, ele se parece bastante com um outro Digimon que provavelmente muitos de vocês conhecem muito bem. É um Digimon chamado Ogremon, ou Ogremon, ou Orgemon, como você quiser chamar. Eu chamo ele de Ogremon. Ele é um Digimon que apareceu em Digimon Adventure, muitos de vocês devem ter assistido, e ele era rival do Leomon, certo? E o Ogremon é muito parecido com ele, com certeza o Titanmon é sempre evolução mega vinda do Ogremon, né, como é colocado agora, né? Ele foi criado com esse intuito, com certeza. E o que acontece é que tanto o Ogremon quanto o próprio Titanmon tem ossos de Skullgreymon, né? O osso que o Ogremon leva na mão, que ele usa como porrete, aparentemente era um osso de Skullgreymon também. Então, faz de certa forma sentido que o Titanmon também tenha ossos de Skullgreymon, que ele usa para lutar, né? Apesar de que o Titanmon tem muito mais ossos pelo corpo dele, né? E uma coisa super interessante sobre ele é o fato de que em algumas histórias ele é o Titanmon visto como rival do Bancho-Leomon, né? Às vezes o Bancho-Leomon junto com o grupo de Banchos dele, eu já fiz um vídeo sobre ele, se você se interessar assista, tem que resolver alguns problemas em algumas histórias de jogos e tal que a gente já viu, onde ele tem que lidar com o Titanmon, e é muito interessante, porque o Titanmon e o Bancho-Leomon são níveis mega, vindos do Ogremon e do Leomon, que são eternos rivais, né? Até onde a gente sabe. Né? Principalmente em Digimon Adventure a gente vê bem essa rivalidade. Ele é um Digimon poderosíssimo para nível mega, nada muito especial, tá pessoal? Ele é um Digimon nível mega poderosíssimo, isso com certeza, mas ele não tem essa coisa especial que os 12 deuses têm, né? Apesar disso, aparentemente ele habita o mundo digital Iliade, né? E obedece, de certa forma, o Homeros. Isso a gente sabe por quê? Porque na história do jogo Digimon Crusaders, né? O Homeros, que é basicamente o deus, exerce a mesma coisa que o Yggdrasil exerce no outro mundo digital. Fica com raiva dos 12 deuses do Olimpo, porque os 12 deuses do Olimpo, contra a vontade do Homeros, ensinam para os Digimons comuns o que é o bem e o que é o mal, que é uma coisa que o Homeros não queria. E o Homeros, para caçar os 12 deuses do Olimpo, tirar os 12 deuses do Olimpo do mundo dele ou destruí-los, conversa com o Plutomon, né, que é o Hades do mundo digital, e fala para ele, olha, eu quero que você vá atrás dos 12 deuses. E para ajudar o Plutomon a ter poder suficiente para fazer uma coisa assim, ele dá para o Plutomon um exército. Todo esse exército era formado por Titanmons. Então imagina um monte de Titanmons perseguindo os 12 deuses do Olimpo. Era isso que estava acontecendo. Por onde eles passavam, eles destruíam tudo que eles viam pela frente. É uma coisa bem normal, né? Eles parecem uns orcs enormes. Você já assistiu O Senhor dos Anéis? Então, no Senhor dos Anéis você tinha os orcs e os Uruk-hai e coisas do tipo lá. Bem parecido com aquilo, provavelmente, só que uma escala bem maior. Titanmon é um Digimon gigante. Ele é tipo do tamanho do Belphemon dos Sete Lords. É bem maior que um Metal Greymon, por exemplo, né? Porém, é uma coisa muito interessante você saber que existia um exército desse Digimon, porque o apelido desse Digimon, do Titanmon, o nome que é dado para ele pelos Digimons comuns é One Man Division, ou Divisão de um Homem Só. Como assim divisão de um homem só? Pô, quando você tem um exército e esse exército é dividido em partes, né? Vamos supor que aquela é a divisão tal, aquela é a divisão tal. Então, basicamente, eles chamam ele de um batalhão de um homem só, um exército de um homem só. Graças a ele ter toda essa data desses espíritos de Digimons que foram destruídos, sim. Mas não só por isso. Também porque ele tem um ataque, né? Que chama Koou Meigun, que ele basicamente solta essa energia negra do corpo dele. E essa energia negra negativa invoca das caveiras que saem, invocada das caveiras que saem do corpo dele, né? Invoca do chão umas sombras, e essas sombras se parecem com os guerreiros, os Digimons derrotados pelos 12 deuses. E essas sombras, que agora obedecem ao Titanmon, lutam por ele. Então ele basicamente forma um exército de sombras das trevas que luta junto com ele suas batalhas. Então imagina, Plutomon tinha um exército de Titanmons. Cada Titanmon podia usar esse ataque para invocar sombras de guerreiros mortos, que fazia com que o exército ficasse maior ainda e atacasse e destruísse mais ainda. Então,
era uma coisa muito pior do que a gente imaginava, né? Não eram apenas os Titanomons, também esse exército de sombras e tudo mais, né? Então, muito legal, eu adoro ele de aparência. Ele tem alguns ataques bem interessantes, como um ataque dele que chama Konpaku Shingeki, né? Onde ele basicamente corta com a sua espada Zanjintou, né? A espada do Skullgreymon, que ele consegue atingir até o Digicore de seus inimigos, bem básico o ataque, né? Ele tem um ataque chamado Genjin Mukon, né? Onde ele basicamente corta o inimigo com a sua espada, né, de Skullgreymon, porém ele cria uma ilusão, né, na mente do inimigo, onde ele nunca deixa de ser cortado. Então imagina que você é cortado e aquele corte nunca termina, então você continua sentindo dor para sempre, né? E é dito que o inimigo só para de sentir dor quando a alma dele morre, então daí ele realmente não tem mais como sentir dor, né? Fora isso, ele também tem o Kou Meigun, que eu disse para vocês, onde ele invoca as sombras parecidas com guerreiros das trevas, das sombras dos inimigos dos 12 deuses do Olimpo que tinham sido derrotados e dos inimigos que o próprio Titanomon derrotou para criar um exército de sombras que ajuda ele a lutar suas batalhas. Então, super legal, bem das trevas, bem coisa que parece que você ia ver em Senhor dos Anéis, né? Super legal. Então, assim, ele não é um Digimon tão especial, né? Nesse espectro, assim, de informações sobre os 12 deuses. Porém, como ele faz parte dessa história, uma parte meio chave, né, digamos assim, meio como membro de um exército de muitos, eu achei super interessante trazer um vídeo sobre ele, né? Aposto que muitos de vocês nem conheciam ele, o que é legal. Uma outra coisa super interessante é o fato de que a gente vai ter informações sobre um outro titã grego, né? No filme novo de Digimon Adventure que vai ter em 2020. Esse titã chamado Eosmon, ou Eosmon, como você quiser chamar, vai ser o inimigo que eles vão ter que encarar. No filme, provavelmente, parece uma borboleta gigante. Eos, como eu já falei, é o nome de uma titã da mitologia grega, né? Então, muito provavelmente, ela vai ter conexões com Titanomon, com os 12 deuses do Olimpo e tudo mais. Porém, assim, eu fiz um vídeo sobre isso, tá? Eu fiz um vídeo analisando o último trailer de Digimon Adventure Last Evolution. Se você não viu esse vídeo, eu recomendo que você veja. Eu falei bastante da Eosmon lá. Porém, é interessante que o Titanomon, ele foi formado dos dados de Digimons que foram derrotados pelos 12 deuses do Olimpo. E a gente sabe que na história dos deuses do Olimpo original, né, da mitologia grega e romana mesmo, eles derrotaram os titãs, que eram os deuses primordiais, tiraram os titãs de lá, destruíram eles e tomaram o lugar desses titãs, né? Então eu fico imaginando se a Eosmon fazia parte dos deuses originais, dos deuses que existiam antes dos 12 deuses do Olimpo de agora, porém ela não está mais lá no lugar dela, porque os 12 deuses do Olimpo agora tomaram o lugar dela, expulsaram ela do mundo digital Ilíade, ou alguma coisa do tipo aconteceu, né? Porque eu acho que o Titanomon nasceu dos dados dos titãs e coisas do tipo que os 12 deuses do Olimpo derrotaram, né, no passado. E a Eosmon muito provavelmente teria que fazer parte desses Digimons que foram arrancados do Olimpo, né? Então, é muito interessante. Talvez a gente tenha aí uma disputa. Talvez a Eosmon e o Titanomon se unam no futuro para fazer alguma coisa. Não sei, certo? Porém, a Eosmon provavelmente é mais poderosa e mais especial do que o Titanomon, até onde a gente sabe. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam da forma mega do Ogremon, tá? Deixem aí tudo que vocês tiverem de curiosidade sobre os titãs, dúvidas a mais que vocês tiverem, deixem aí nos comentários, por favor. Vou gostar de estar lendo e respondendo aqueles que eu achar devido. Maravilhoso, pessoal? Então, como eu sempre peço, deixa um like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, clica no sininho para se ajudar a receber notificações. Valeu? Deixa um abraço muito carinhoso para todos vocês. Muito obrigado a quem assistiu até aqui. Até os próximos vídeos escolhidos. Fui. Tchau, tchau.